Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um Flash Liberal, aquele momento da semana em que a gente elenca, a gente resume os 7 artigos mais curtidos durante a semana. E hoje, começando com o 7º lugar, trazendo um texto de minha autoria, Natureza Capital, da seleção natural de Darwin ao capitalismo moderno. Na realidade, esse texto é uma resenha do livro de mesmo nome, Natureza Capital. É um livro do nosso colunista João César de Mello, que está aí de férias, como ele disse, vai passar cerca de 2 meses sem escrever para o nosso site, em que ele faz uma associação entre as teorias naturais, naturalistas, evolucionistas de Darwin, a sua ideia de competição no mundo natural, entre as espécies, para adaptação e desenvolvimento das espécies, e a sociedade trazendo uma defesa dos benefícios do capitalismo e da liberdade econômica e individual, da autonomia de pensamento. Então, é uma resenha convidando os nossos leitores que já acompanham o João César de Mello, o trabalho dele como colunista da nossa página, que consultem o seu livro, que leiam a sua obra. Em 6º lugar, o professor Ivan Dauchas nos traz Falácias Marxistas, a teoria da mais-valia e a exploração da classe trabalhadora. É um artigo em que, como outros estudiosos de economia, como outros economistas já fizeram, o professor Ivan Dauchas tenta desmentir a teoria ilusória dos marxistas de que o empresário, o capitalista, o dono dos meios de produção explora o trabalhador como se não houvesse um investimento intelectual, o investimento daquele empresário, como se ele não tivesse direito a um lucro legítimo, a um proveito legítimo dos recursos que vêm em retorno daquele trabalho, daquela cadeia de produção que se instala, e discute criticamente a ideia marxista da mais-valia, né? Esse artigo, mais um que vale para aqueles que queiram se elucidar a respeito das leis econômicas. Em 5º lugar, Transsexualidade, Masculinismo e Ironia Jurídica Prática, do nosso diretor executivo, Bernardo Santoro. É um artigo em que o Bernardo pega aquela ideia das esquerdas de o tempo inteiro estar tentando prestar benefícios a segmentos, e ele especifica na questão sexual, na polêmica sexual, especialmente na questão da mulher, da concessão de benefícios à mulher. Ele destaca um caso interessante da aposentadoria feminina começando mais cedo, sendo que o cálculo atuarial, como ele diz, leva a crer que todas as razões indicam que deveria ser ao contrário, né? Então ele discute essa questão de beneficiar determinados grupos e faz isso com argumentação filosófica, moral, biológica e jurídica. Não é um artigo completo, é um tratado completo sobre isso, sobre vários aspectos, resumindo essa questão, e vale a pena consultar, sobretudo aí no âmago de uma polêmica que a gente vai voltar a ela daqui a pouco, da questão da parada gay e da manifestação com o transexual que veio crucificado, que é justamente o assunto da Catarina Rocha Monte, no 4º lugar, sobre o ato de profanação da parada gay realizada em São Paulo. E que ela discute com a sua argumentação sempre filosófica, sempre muito moral, ela discute a ofensa que aqueles homossexuais, aquelas pessoas fizeram a maioria da população brasileira, a maioria cristã da população brasileira, usando recursos públicos. A ofensa à espiritualidade das pessoas que foi promovida com aquelas cenas lamentáveis que se deram no último domingo, dia 7, na parada gay. Nós ainda vamos voltar a isso no 1º lugar de hoje. Em 3º lugar, O Fascismo Está Voltando, do Flávio Morgenstern. Que o Flávio traz a ideia do Lew Rockwell, que é um libertário norte-americano, de que, na verdade, apesar de o nazifascismo, de o eixo ter sido derrotado na Segunda Guerra Mundial, as economias do mundo estão caminhando, infelizmente, muitas delas caminham em direções estatizantes que lembrariam no seu corporativismo, na sua estrutura de relação, dimensão privada e dimensão estatal, o sistema fascista. Ele cita a questão do Putin, cita a perseguição aos israelenses numa universidade brasileira que aconteceu, que foi noticiada pelo Rodrigo Constantino e pelo Reinaldo Azevedo, uma questão séria,
promovida por associações supostamente a defesa do projeto palestino, uma coisa bem surreal que aconteceu por essas bandas. Então ele discute essa questão de que elementos do nazifascismo, que se acredita muito ter sido extinto, elementos deles estão dispersos na estrutura das sociedades, na maneira de encarar a cultura das sociedades ao redor do mundo. Em segundo lugar, o Jefferson Viana traz o seu texto Paulo Freire, o assassinato do conhecimento. É um texto que traz à baila aquela questão clássica do Paulo Freire, dos males dessa ideologização da educação que afetam, que afligem tanto a nossa sociedade, a nossa realidade brasileira, com a doutrinação nas escolas, e o Jefferson descreve a genealogia desse sistema educacional com base no pensamento paulo freireano, né? Fez muito sucesso esse artigo. Muito sucesso também, para minha felicidade, o meu artigo Parada Gay ou Micareta Cristofóbica, vem em primeiro lugar. Que é um artigo que muita gente parece que não entendeu, inclusive eu aproveito a oportunidade para tentar esclarecer aqueles que estiverem interessados em entender de fato, né? E não defende censura de maneira nenhuma. Ele apenas aponta para o fato óbvio de que uma ofensa à maior parte da população, como a Catarina também fez no seu artigo, com toda a sensibilidade que lhe é própria, uma ofensa à maior parte da população que tem um referencial cristão, foi feita usando recursos públicos. Isso é inadmissível, né? Isso é antiliberal. E aqueles que acham que o artigo foi muito conservador para o gosto deles, né? Eu não vejo assim. Eu acho que qualquer liberal de qualquer estirpe poderia ter escrito esse artigo, com esse defendendo essa ideia. É uma pauta mais do que razoável. Eu diria que a nossa linha editorial, para aqueles que não sabem, está aberta a diferentes posições dentro do espectro das ideias liberais, definidas expressamente como o anarcoliberalismo, o social-liberalismo, o liberalismo clássico e o liberal-conservadorismo. Então, conservadores liberais, conservadores que dialoguem com o pensamento liberal, também estão dentro, como os libertários estão dentro, como os anarcocapitalistas estão dentro. Então, aqueles que ainda se chocam com isso devem entender, já estejam informados, que a nossa linha editorial está aberta a esse debate interno no movimento das ideias da liberdade. Era esse o nosso Flash Liberal de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consultem os artigos. Se vocês estão assistindo a esse vídeo diretamente no YouTube, aqui embaixo vocês têm a relação dos links dos textos para serem consultados diretamente no nosso site. Se você está assistindo a esse vídeo no Facebook, aqui em cima a lista aparece também transcrita. Então, continue conosco, nos acompanhando, porque para nós que tentamos oferecer essa alternativa liberal às questões do nosso tempo, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima!